Eu nunca pensei que algo tão banal como uma tarde na biblioteca pudesse se transformar no dia mais assustador da minha vida. Eu e meu filho, Lucas, de 4 anos, tínhamos o costume de ir até a biblioteca local nas tardes de sábado. Ele adorava a sessão infantil, os livros coloridos, os cantinhos de leitura, tudo parecia mágico para ele. Naquele dia, estávamos lá há cerca de 20 minutos, e ele já tinha se sentado em um puff com um livro sobre dinossauros. Enquanto ele estava distraído, me levantei por um instante para pegar um livro na prateleira ao lado. Não fiquei fora de vista por mais do que alguns segundos, mas quando me virei, ele não estava mais no lugar. No início, não entrei em pânico. Pensei que ele devia estar em algum canto da seção, talvez procurando outro livro. Mas, conforme eu chamava o nome dele e olhava ao redor, minha ansiedade começou a aumentar. A biblioteca estava relativamente vazia, mas a ideia de não vê-lo em nenhum lugar próximo era aterrorizante. Foi então que o vi. Lucas estava de mãos dadas com um homem que eu nunca tinha visto antes. Ele era alto, vestia uma jaqueta preta e tinha um sorriso que parecia forçado. O homem olhou para mim, como se tivesse sido pego em flagrante, e rapidamente soltou a mão de Lucas. "Ah, você deve ser a mãe dele. Ele disse que estava procurando por você, e eu só estava ajudando", ele disse, com uma voz que parecia calma demais para a situação. Ajoelhei-me ao lado do Lucas e perguntei: "Você estava procurando por mim, filho?" Ele balançou a cabeça, parecendo confuso, e disse: "Não, mamãe, ele que veio falar comigo." Meu coração disparou. O homem sorriu, mas agora havia algo desconfortável naquele sorriso. Foi um mal-entendido. Ele estava sozinho, e eu só quis ajudar, disse ele, dando um passo para trás. Sem pensar, segurei Lucas pelo braço e dei um passo na direção oposta. "Obrigada, mas eu cuido dele", respondi, tentando manter a calma. Ele levantou as mãos como se quisesse mostrar que não representava ameaça. Claro, só quis ajudar", repetiu, antes de se virar e sair em direção à saída da biblioteca. Eu fiquei paralisada por alguns segundos, observando ele se afastar. Algo dentro de mim dizia que aquilo não era tão inocente quanto ele queria fazer parecer. Peguei Lucas no colo e fui direto até a recepção, onde pedi para falar com o segurança. Expliquei o que tinha acontecido, tentando ao máximo controlar minha voz que tremia. O segurança, um homem robusto e sério, ouviu com atenção e me levou até a sala onde ficavam as câmeras de segurança. "Vamos verificar as gravações, só para garantir", ele disse. Enquanto isso, eu tentava distrair Lucas, mas meu coração estava a mil, e a sensação de perigo ainda me fazia suar frio. Sentada na pequena sala de monitoramento, assisti às imagens da sessão infantil com o estômago revirado. Lá estava Lucas, sentado no puff, como eu o tinha deixado. Mas então, o homem apareceu na gravação. Ele entrou na sessão infantil devagar, parando para observar as crianças, embora não pegasse nenhum livro. Ele ficou vagando entre as prateleiras, olhando para as famílias, até que seus olhos se fixaram em Lucas. Ele se aproximou devagar e disse algo, mas a câmera não captava o áudio. Em seguida, ele segurou a mão de Lucas e começou a conduzi-lo para fora do espaço. O segurança pausou o vídeo e olhou para mim. "Você o conhece?", perguntou ele. Minha resposta foi imediata: "Não." O segurança avançou mais algumas cenas, e vimos o momento em que me aproximei e o homem soltou a mão do Lucas. Ele parecia nervoso, mas manteve a calma enquanto se afastava. "Ele estava claramente de olho nas crianças", disse o segurança. "Você teve sorte de ter chegado a tempo." Eles avisaram o gerente da biblioteca, que imediatamente chamou a polícia. Enquanto esperávamos os oficiais, um funcionário foi até a entrada para ver se o homem ainda estava por perto, mas ele já tinha ido embora. A sensação de alívio misturada ao pavor de pensar no que poderia ter acontecido era esmagadora. Eu segurei Lucas com força e prometi a mim mesma que nunca mais iria tirá-lo de vista. Quando a polícia chegou, mostrei as imagens gravadas pela câmera de segurança e expliquei o que havia acontecido. Eles anotaram minha descrição do homem e disseram que investigariam, mas também me alertaram: esses casos, infelizmente, são mais comuns do que as pessoas imaginam. Você agiu rápido, e isso provavelmente evitou algo muito pior. Enquanto eles falavam, eu mal conseguia prestar atenção. Minha mente estava presa àquela cena, o homem segurando a mão do Lucas, tentando levá-lo para fora. E se eu tivesse demorado mais um pouco para perceber que ele não estava onde eu o deixei?
Depois que os policiais saíram, o gerente da biblioteca veio conversar comigo. Ele prometeu reforçar a segurança no local, especialmente na seção infantil. É horrível pensar que alguém usaria um espaço assim para algo tão terrível, ele disse preocupado. Fui embora com Lucas logo depois, mas, mesmo em casa, não consegui parar de pensar naquilo. A sensação de culpa por ter me distraído, mesmo que por poucos segundos, me corroía. Lucas, por outro lado, parecia não ter entendido a gravidade da situação, o que era um alívio para mim. Mamãe, aquele homem não vai mais falar comigo, né? Ele perguntou antes de dormir. Eu só consegui responder, não, meu amor. Nunca mais. Nos dias que se seguiram, tentei agir normalmente, mas a sensação de insegurança era constante. Toda vez que eu saía com o Lucas, ficava paranoica, olhando ao redor, certificando-me de que ele estivesse sempre ao meu lado. Recebi uma ligação da polícia alguns dias depois. Eles haviam identificado o homem, que já tinha antecedentes por comportamento suspeito em outros locais públicos, especialmente em áreas frequentadas por famílias. Embora ele não tivesse sido preso, estavam monitorando seus movimentos. Saber que ele estava sendo observado foi um pequeno alívio, mas ainda assim, a ideia de que ele poderia ter tentado levar o meu filho não saía da minha cabeça. Desde aquele dia, nunca mais subestimei o perigo de distrações, por menores que fossem. O que aconteceu na biblioteca foi um lembrete aterrorizante de que basta um momento para que algo inimaginável aconteça. Toda vez que vejo Lucas brincando ou sorrindo, me lembro do quanto fui sortuda por ter chegado a tempo. Poderia ter sido diferente, e essa ideia ainda me dá calafrios. Compartilho essa história não para assustar, mas para alertar. Não importa o quão seguro um lugar possa parecer, sempre esteja atento, especialmente quando se trata de crianças. Se aprendi algo, é que o instinto de mãe nunca deve ser ignorado. Trabalhar na biblioteca sempre foi um dos aspectos mais tranquilos da minha vida. Eu gostava do silêncio, do cheiro dos livros antigos e da rotina previsível. Mas tudo mudou quando comecei a notar um visitante em particular. Ele chegava todos os dias, sempre no mesmo horário, e se sentava em uma das mesas do canto, perto das janelas. Nunca o vi pegar um livro ou interagir com outros frequentadores. Ele ficava apenas ali, sentado, aparentemente olhando para nada em específico. No começo, achei que ele fosse apenas um estudante ou alguém que precisava de um espaço calmo para pensar, mas, com o tempo, sua presença começou a me incomodar. Naquela noite específica, a biblioteca estava fechando, e eu fazia minha rotina de sempre, guardando livros, apagando as luzes e trancando as portas. Eu era uma das últimas a sair. Quando cheguei ao estacionamento, notei uma figura ao longe, na sombra de um poste de luz. Meu coração acelerou quando percebi que era ele, o homem da mesa do canto. Ele estava parado, apenas olhando na minha direção. Entrei rápido no carro, trancando as portas, e fui embora, tentando não olhar para o retrovisor. No dia seguinte, tentei convencer a mim mesma de que tinha exagerado. Talvez ele só estivesse esperando por alguém no estacionamento ou indo embora ao mesmo tempo que eu. Mas, ao chegar à biblioteca naquela manhã, lá estava ele novamente, sentado na mesma mesa de sempre, de frente para o balcão onde eu trabalhava. Seu olhar parecia distante, mas, toda vez que eu me movia pelo ambiente, tinha a sensação de que ele me acompanhava com os olhos. Por mais que eu tentasse focar no meu trabalho, a presença dele se tornou impossível de ignorar. Ele sempre chegava antes de mim e já estava sentado quando eu entrava. E, quando eu ia embora, ele parecia sempre sair logo antes, como se estivesse esperando por mim. Na terceira noite, enquanto eu trancava a porta principal, olhei para trás por puro instinto, e lá estava ele novamente. Parado do outro lado da rua, imóvel, observando. Aquele momento foi o suficiente para acender um alerta dentro de mim. Fui até o escritório do gerente no dia seguinte e mencionei o comportamento dele, mas minha preocupação foi recebida com um tom casual. Talvez ele só goste daqui, é um espaço público, foi o que ele disse, como se aquilo resolvesse o problema. Mas eu sabia que havia algo errado. Naquela mesma noite, o desconforto virou medo. Eu estava sozinha na biblioteca, terminando de organizar alguns livros atrasados. O relógio marcava 20h30, e a maioria dos frequentadores já tinha ido embora. Quando olhei em direção à mesa do canto, ele ainda estava lá. Mas dessa vez, seu olhar não era distante, e estava fixo em mim.
Como sempre, ele saiu pouco antes de eu também sair e fechar a biblioteca. Quando cheguei ao estacionamento, cada passo ecoava no asfalto. Estava destrancando o carro quando senti como se estivesse sendo observada. Olhei rapidamente em volta, e lá estava ele, parado novamente, agora mais perto, ao lado de um poste de luz. Ele não disse nada, só ficou ali, olhando. Entrei no carro o mais rápido que pude, trancando as portas com as mãos tremendo. Liguei o motor e fui embora, sem olhar para trás. Assim que cheguei em casa, senti uma mistura de alívio e vergonha. Parte de mim achava que eu estava exagerando, mas a outra não conseguia ignorar os sinais. Decidi que, no dia seguinte, falaria novamente com o gerente e pediria para verificar as gravações das câmeras de segurança. Eu precisava de provas para justificar o que estava sentindo. Não era apenas a presença dele que me incomodava, mas o padrão, sempre no mesmo lugar, no mesmo horário, e agora, cada vez mais próximo de mim. Na manhã seguinte, cheguei mais cedo e fui direto falar com o gerente. Expliquei tudo, o homem estava presente todos os dias, nunca interagia com ninguém, e agora parecia me seguir até o estacionamento. O gerente, que até então parecia cético, finalmente concordou em verificar as gravações das câmeras. Sentada ao lado dele, assisti às imagens das últimas semanas. Lá estava ele, chegando pouco antes de mim, sempre escolhendo o mesmo lugar, e permanecendo imóvel por horas. A parte mais perturbadora veio quando revisamos as filmagens da noite anterior. Assim que ele se levantou e saiu, foi direto na direção do meu carro, olhou para dentro e ficou perto me esperando. Não havia dúvida de que ele estava me observando de perto. Isso é estranho, vou entrar em contato com a segurança do prédio, disse o gerente, agora visivelmente preocupado. Mais tarde naquele dia, enquanto tentava me concentrar no trabalho, o homem voltou. Ele entrou na biblioteca como se nada tivesse acontecido, escolheu a mesma mesa e se sentou. Mas, dessa vez, eu sabia que não podia ignorar. Liguei discretamente para a recepção e pedi que o segurança viesse até o salão principal. Quando ele chegou, expliquei a situação e apontei para o homem. O segurança se aproximou e, de forma educada, pediu para ele se identificar. Ele respondeu calmamente, disse que não fazia nada de errado e que só gostava de passar o tempo ali. Depois de ser abordado pelo segurança, ele permaneceu sentado por mais alguns minutos antes de se levantar e sair sem dizer nada. O segurança me garantiu que ficaria atento, mas isso não diminuiu o meu medo. Nos dias seguintes, ele não apareceu, e eu comecei a achar que talvez tivesse sido suficiente para afastá-lo. Mas essa sensação de alívio durou pouco. Uma semana depois, enquanto fechava a biblioteca, recebi uma notificação no meu celular. Era do sistema de câmeras de segurança que eu tinha instalado em casa alguns meses antes. Quando abri o aplicativo, fiquei em choque, a imagem mostrava um homem parado na calçada, em frente à minha casa. Era ele. Chamei a polícia e imediatamente informei que tinha um perseguidor em frente à minha casa. Esperei dentro do prédio até receber uma ligação dos oficiais. Eles prometeram fazer rondas tanto no trabalho quanto na minha casa. Dias depois, a polícia conseguiu identificá-lo pelas imagens. Ele já tinha histórico de perseguição e comportamento suspeito. Nunca mais apareceu na biblioteca, mas o impacto psicológico permanece. Até hoje, evito trabalhar sozinha à noite. Essa experiência mudou completamente a forma como percebo a segurança e a confiança em espaços públicos. Se algo parece errado, confie no seu instinto. Pode ser a única coisa que te protege do pior.